Deixa eu te contar uma coisa que ninguém vai ter coragem de te falar. No dia em que você se aposentar, no exato momento em que o dinheiro cair na sua conta, ou que você assinar aquele último documento, existem 10 coisas que você precisa atualizar antes de abrir a boca para qualquer pessoa. Antes de contar para a família. Antes de contar para os amigos. Antes mesmo de comemorar. E eu vou te dizer o porquê. Eu vi homens construírem fortunas durante 40 anos de trabalho duro e perderem tudo em menos de 18 meses depois da aposentadoria. Não por causa do mercado, não por causa da economia, mas porque cometeram o erro de contar para as pessoas erradas, no momento errado, sem antes ter blindado a própria vida. Meu nome é Warren Buffett. Tenho mais de 90 anos. Já vi de tudo nesse mundo dos negócios. E o que eu vou te entregar hoje, nos próximos minutos, é o roteiro exato que eu daria para o meu próprio filho se ele estivesse se aposentando amanhã. Você vai descobrir aqui. A atualização número 3, que 9 em cada 10 aposentados ignoram e se arrependem amargamente. O motivo pelo qual a atualização número 7 pode literalmente dobrar sua tranquilidade financeira pelo resto da vida. E lá no final, no item 10, eu vou te revelar a única coisa que separa um aposentado que vive em paz de um aposentado que vive com medo. Então fica comigo até o fim. Porque o que vem aí pode ser a diferença entre os melhores anos da sua vida e o maior arrependimento da sua existência. Antes de eu começar, deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Se você deseja ter acesso a mais de 100 livros, como Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mais de 100 livros best-sellers sobre riqueza, mentalidade, desenvolvimento pessoal, absolutamente tudo, clique no primeiro link da descrição ou no link do primeiro comentário fixado. Eu garanto para você. O conhecimento desses livros, somado ao que eu vou te ensinar aqui hoje, pode transformar completamente a sua relação com o dinheiro. Então clica lá, garante o seu acesso e volta para cá. Porque agora a gente vai começar de verdade. A primeira coisa, e olha bem nos meus olhos quando eu falo isso, atualize seu testamento antes de qualquer outra coisa. Eu sei o que você está pensando. Warren, eu acabei de me aposentar. Eu quero é viver, não pensar em morte. E eu te respondo. É exatamente por isso que você precisa fazer isso agora. Porque enquanto o seu testamento estiver desatualizado, você não está vivendo de verdade. Você está vivendo com uma corda no pescoço. Eu já vi famílias inteiras se destruírem. Irmãos que não se falam mais. Filhos que processam os próprios pais na cova. Tudo porque um documento de 2 páginas não foi atualizado. Quando você se aposenta, seu patrimônio muda. Seus beneficiários podem ter mudado. Talvez você tenha se divorciado. Talvez tenha tido netos. Talvez aquele sobrinho que você adorava virou uma decepção. E aquele afilhado que você nem ligava se tornou a pessoa mais importante da sua vida. Atualize tudo isso antes de contar para alguém que você se aposentou. Porque no minuto em que as pessoas souberem que você tem tempo livre e dinheiro acumulado, a fila começa a se formar. E você precisa estar com os documentos blindados. Procura um advogado de confiança. Não economiza nessa parte. Esse é o tipo de gasto que vai te poupar centenas de milhares de dólares no futuro. E mais importante, vai te poupar do pior, que é ver sua família brigar pelo que você construiu. A segunda coisa que você precisa fazer, e isso aqui vai te surpreender, atualize todas as suas senhas. Parece bobagem, né? Mas escuta o que eu vou te falar. Quando você estava trabalhando, sua vida digital estava espalhada. E-mail do trabalho, e-mail pessoal, sistemas da empresa, aplicativos que colegas te indicaram, redes sociais que você nem lembra mais que tem conta. Provavelmente, alguém da TI da sua empresa tem acesso a coisas suas. Provavelmente, sua secretária sabia sua senha do e-mail. Provavelmente, seu sócio tinha acesso ao seu calendário. Tudo isso precisa ser cortado agora. E não é só por segurança contra hackers.
É por segurança contra pessoas conhecidas. Eu vi um amigo meu, homem inteligente, perder mais de 2 milhões de dólares porque o ex-contador dele ainda tinha acesso a uma conta secundária. 2 milhões. Por causa de uma senha não atualizada. Faz uma lista. Anota tudo. E-mail, banco, corretoras, aplicativos de investimento, redes sociais, serviços de assinatura. Troca todas. Ativa autenticação em 2 fatores. E guarda essas informações num lugar seguro, que só você e talvez uma pessoa de extrema confiança tenha acesso. Sua vida digital é hoje tão valiosa quanto sua vida financeira. Trate ela com o mesmo respeito. Agora, chegamos no item 3. E presta muita atenção, porque é aqui que 9 em cada 10 aposentados cometem o erro que eu te prometi no começo desse vídeo. Atualize os beneficiários de todas as suas contas. E quando eu digo todas, eu digo todas. Conta de aposentadoria, seguro de vida, plano de previdência, conta bancária, conta de investimento, corretora, tudo. Sabe por que isso é tão importante? Porque na maioria dos países, beneficiário designado em conta passa por cima do testamento. Você pode ter um testamento perfeitamente atualizado, deixando tudo para o seu filho atual. Mas se na sua conta de previdência ainda tiver o nome da sua ex-esposa de 30 anos atrás, adivinha quem fica com o dinheiro? Isso acontece todo santo dia. Eu te garanto. Eu conheci um homem que ficou viúvo, casou de novo, viveu 25 anos felizes com a nova esposa. Quando ele morreu, descobriram que ele nunca tinha atualizado o beneficiário da apólice principal. A primeira esposa, que tinha morrido antes dele, ainda constava lá. E sabe o que aconteceu? O dinheiro foi para a família dela. A nova esposa, que cuidou dele por 25 anos, não viu um centavo. Não cometa esse erro. Pega uma tarde inteira. Liga para cada instituição. Pede para confirmar quem é o beneficiário atual. E atualiza tudo. Documenta tudo por escrito. Pede comprovante de cada alteração. Esse trabalho de uma tarde pode ser o presente mais valioso que você vai deixar para quem você ama. Item número 4. Reorganize completamente sua estrutura tributária. Olha, eu vou ser direto com você. A maior diferença entre um aposentado tranquilo e um aposentado que vive contando moedinha não é quanto ele acumulou. É quanto ele consegue proteger do que acumulou. Quando você estava trabalhando, você tinha uma realidade tributária. Salário, descontos automáticos, deduções específicas, tudo certo. Mas no momento em que você se aposenta, tudo muda. Você passa a ter outras fontes de renda. Aposentadoria, rendimentos de investimentos, talvez aluguéis, talvez dividendos. E cada uma dessas fontes tem uma tributação diferente. Algumas são mais pesadas que outras. Algumas têm benefícios que você nem imagina. Antes de contar para qualquer pessoa que você se aposentou, sente com um bom contador. E quando eu digo bom, eu não digo o cara que faz sua declaração há 20 anos por hábito. Eu digo um especialista em planejamento sucessório e tributário. Esse profissional vai te mostrar como reorganizar suas fontes de renda. Vai te mostrar como sacar de forma mais inteligente. Vai te mostrar quais investimentos devem ser liquidados primeiro, quais devem ser mantidos e quais devem ser passados adiante. Eu já vi pessoas economizarem 30%, 40%, às vezes mais da metade dos impostos que pagariam, simplesmente reorganizando a estrutura no momento certo. Esse momento é agora, antes da notícia se espalhar, antes dos abutres começarem a circular. O item número 5 é talvez o mais ignorado de todos, e é também o que pode te custar mais caro se você ignorar. Atualize seu plano de saúde e seu seguro médico. A grande maioria das pessoas, quando se aposenta, estava num plano coletivo da empresa. E o que acontece quando você sai? Você perde esse plano. Ou, na melhor das hipóteses, você pode manter ele, mas pagando o valor cheio que costuma ser absurdamente mais caro. E aqui entra a parte cruel. Conforme você envelhece, fica mais difícil contratar um plano novo. As carências aumentam.
As exclusões aumentam. As mensalidades aumentam. E se você esperar muito tempo ou se você adoecer antes de fechar um plano novo, você simplesmente pode ficar sem opção. Então, antes de contar para qualquer pessoa que você se aposentou, faça 3 coisas. Primeiro, avalie seu plano atual. Vale a pena manter? Quanto custa? Quais são as coberturas? Segundo, faça orçamento com pelo menos 3 outras operadoras. Compare. Olha bem as letras pequenas. Terceiro, considere um seguro complementar para tratamentos no exterior ou para doenças graves. Não é caro como parece e pode salvar sua vida e seu patrimônio. Eu te garanto, nada destrói uma aposentadoria mais rápido do que uma doença grave sem cobertura adequada. Eu já vi fortunas inteiras serem consumidas em poucos meses de UTI. Não seja essa estatística. Item 6. Revise todos os seus contratos recorrentes. Quando você estava ocupado trabalhando, você ia acumulando contratos, assinaturas, mensalidades, serviços, e muitos deles eram pagos automaticamente sem você nem perceber. Academia que você não frequenta mais, revista que você não lê, plataforma de streaming que ninguém usa, software profissional que você só usava no trabalho, aluguel de equipamento que está parado na garagem, seguro de carro de um veículo que você vendeu há 3 anos. Pega seu extrato dos últimos 12 meses, risca tudo o que é cobrança recorrente e pergunta para cada uma: isso ainda faz sentido na minha vida hoje? Eu garanto que você vai encontrar centenas, talvez milhares de dólares por mês saindo da sua conta com coisas que você nem usa mais. E aqui tem um detalhe importante. Faz isso antes de contar para a família e amigos, porque assim que a notícia se espalha, todo mundo vai querer te oferecer alguma coisa. Investimento, sociedade, empréstimo, plano, assinatura premium daquele clube exclusivo, etc. Se você não tiver a sua casa em ordem antes, você vai dizer sim para coisas que não precisa. E vai acrescentar mais peso financeiro numa fase da vida em que você devia estar aliviando, não acumulando. E agora chegamos no item 7, aquele que eu te prometi no começo desse vídeo. O item que pode dobrar a sua tranquilidade financeira pelo resto da vida. Atualize completamente a sua estrutura de investimentos. Escuta com atenção. A forma como você investia durante sua fase de acumulação não pode ser a mesma forma que você investe na sua fase de distribuição. Quando você estava trabalhando, você podia se dar ao luxo de correr mais risco. Se o mercado caísse 30% num ano ruim, você tinha tempo de esperar a recuperação. Você ainda tinha salário entrando. Você podia até comprar mais nas baixas. Mas agora é diferente. Agora você não tem mais salário. Agora você precisa que esse dinheiro dure, talvez por 30, 40 anos, talvez mais. Existe um conceito que se chama risco de sequência de retornos. Em palavras simples, se o mercado cair muito nos primeiros anos da sua aposentadoria, mesmo que se recupere depois, você pode acabar quebrando antes do tempo, porque você estava retirando dinheiro durante a queda. Por isso, eu sempre digo, reorganize sua carteira em camadas. A primeira camada, dinheiro para 2 anos de despesas em algo super seguro. Tesouro, CDB de banco grande, algo assim. A segunda camada, renda fixa para 3 a 5 anos. Mais previsível, menos volátil. A terceira camada, o restante em uma mistura equilibrada de ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, talvez um pouco em ativos internacionais. Essa estrutura te protege. Te dá liquidez para o curto prazo, te dá previsibilidade para o médio prazo e te dá crescimento para o longo prazo. E o melhor, te dá tranquilidade. Você não vai mais checar o noticiário com o coração apertado. Você não vai mais perder noite de sono quando o mercado cair. Essa é a verdadeira liberdade financeira. E ela começa com essa reorganização, feita antes de você contar para qualquer pessoa que você se aposentou. Item 8. Defina uma política pessoal de empréstimos e coloca ela no papel. Olha, eu vou te falar uma verdade que dói.
No minuto em que as pessoas souberem que você se aposentou com dinheiro, vai começar. Primeiro vem o parente próximo. Tio, só um empréstimo pequeno. Eu te pago em 6 meses, juro. Depois vem o amigo de longa data. Cara, eu tô numa fase difícil. Eu sei que você tá tranquilo agora. Me ajuda só dessa vez. Depois vem o conhecido. Depois vem o conhecido de conhecido. E em pouco tempo, você se torna o banco da família, do bairro, da cidade inteira. E olha, eu não sou contra ajudar quem você ama. Eu sou totalmente a favor de ajudar. Mas ajudar de forma estruturada, não de forma emocional. Então define agora, antes de qualquer um pedir, qual é a sua regra. Quanto você está disposto a doar por ano, sem expectativa de retorno. E quando esse valor acaba, acabou. Você não doa mais até o ano seguinte. Quanto você está disposto a emprestar e em quais condições? Por escrito. Sempre por escrito. Mesmo para a família. Especialmente para a família. Porque dinheiro que sai sem documento não volta. Quem está nos seus círculos? Família imediata, família estendida, amigos íntimos, conhecidos. Cada círculo tem suas regras. E o mais importante, não negocie no momento do pedido. Se você definir suas regras agora, com a cabeça fria, você não vai ser pego de surpresa depois, no calor da emoção, com aquele olhar choroso na sua frente. Porque te digo uma coisa: dinheiro emprestado entre familiares destrói mais famílias do que qualquer outra coisa nesse mundo. Eu já vi irmãos não se falarem por décadas por causa de $5.000. Eu já vi pais perderem filhos por causa de uma dívida. Eu já vi amizades de 40 anos acabarem por causa de um empréstimo. Proteja seus relacionamentos, tendo regras claras antes da pressão chegar. Item 9. Atualize sua rede de profissionais de confiança. Quando você se aposenta, você precisa de uma nova equipe ao seu redor. Não é como quando você estava trabalhando com o RH, o jurídico e o financeiro da empresa cuidando de tudo. Agora você é o presidente, o diretor financeiro e o departamento jurídico da sua própria vida. Mas isso não significa que você precisa fazer tudo sozinho. Pelo contrário, significa que você precisa contratar bem. Você precisa de pelo menos 4 profissionais de extrema confiança ao seu redor. Primeiro, um advogado. Não qualquer advogado. Um advogado especializado em direito sucessório e patrimonial. Segundo, um contador. De novo, não qualquer contador. Um contador que entende de planejamento tributário para pessoas físicas com patrimônio. Terceiro, um consultor financeiro independente. E presta atenção nessa palavra, independente. Não um gerente de banco. Não um vendedor de produtos financeiros disfarçado. Alguém que ganha pelo seu trabalho. Não pela comissão dos produtos que te vende. Quarto, um médico de confiança. Alguém que conhece seu histórico, que você possa ligar quando precisar. E aqui vai uma dica de ouro. Entreviste cada um deles antes de contratar. Não pegue o primeiro que aparecer. Não pegue por indicação cega. Pesquise, compare, veja referências. Porque esses 4 profissionais vão ser as pessoas mais importantes da sua vida financeira pelos próximos 20, 30 anos. Eles precisam ser bons. Eles precisam ser éticos. Eles precisam ser disponíveis. Investir tempo escolhendo essas pessoas agora, antes de precisar delas com urgência, é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar. E agora, chegamos no item 10. O item mais importante de todos. O item que eu te prometi lá no começo, que separa um aposentado que vive em paz de um aposentado que vive com medo. Redefina seu propósito e sua narrativa pública. Olha bem para mim. Essa pode ser a coisa mais importante que eu já te falei. A grande maioria das pessoas, quando se aposenta, comete 2 erros catastróficos. Erro número 1. Não tem um propósito definido para a próxima fase da vida. Trabalharam 40 anos focados em acumular. E quando finalmente conseguem, ficam perdidos, sem direção, sem motivação, e começam a definhar. Não é coincidência que muita gente adoece, ou até morre nos primeiros anos depois da aposentadoria.
É falta de propósito. Erro número 2. Saem por aí contando para todo mundo o quanto acumularam, o que vão fazer com o dinheiro, quais são seus planos. E ao fazer isso, atraem para si todo tipo de problema. Golpes, pedidos, cobranças, invejas, manipulações. Então, o item 10 é duplo. Primeiro, defina seu propósito. Para que você acordou hoje? O que você vai construir nessa nova fase? Pode ser uma fundação. Pode ser uma viagem. Pode ser cuidar dos netos. Pode ser escrever um livro. Pode ser plantar um jardim. Não importa o que seja, importa que tenha significado para você. Aposentadoria sem propósito é apenas o início do fim. Aposentadoria com propósito é o início de uma nova vida, muitas vezes mais rica e plena que tudo o que você viveu antes. Segundo, defina sua narrativa pública. O que você vai dizer para as pessoas? Como você vai responder quando perguntarem: "E aí, como está a aposentadoria?" Eu sempre recomendo uma resposta simples, modesta e que não abre espaço para perguntas indiscretas. Algo como: "Tá tranquilo, tô cuidando das minhas coisas, aproveitando a família." Nunca, jamais, em hipótese alguma, fale dos seus números. Não fale quanto você tem. Não fale quanto você ganha de rendimento. Não fale onde você investe. Não fale o que você comprou. Riqueza verdadeira é discreta. Riqueza ostentada atrai problemas. Riqueza escondida atrai paz. Algumas pessoas vão estranhar. Nossa, você nunca conta nada. E é exatamente isso. Você nunca conta nada. E é por isso que você vai dormir tranquilo todas as noites pelos próximos 30 anos. Bom, você chegou até aqui. E isso me diz uma coisa importante sobre você. Você não é igual à maioria. A maioria das pessoas teria parado no item 3, 4. Teria pulado para o final. Teria fechado o vídeo achando que já sabia o suficiente. Mas você ficou. E ficou porque, no fundo, você entende uma coisa que poucos entendem. Conhecimento é o único patrimônio que ninguém pode te tomar. Vou recapitular rapidamente para ficar gravado na sua mente. 1. Atualize seu testamento. 2. Troque todas as suas senhas. 3. Revise os beneficiários de todas as contas. 4. Reorganize sua estrutura tributária. 5. Atualize seu plano de saúde. 6. Revise todos os contratos recorrentes. 7. Reestruture seus investimentos em camadas. 8. Defina sua política pessoal de empréstimos. 9. Monte sua nova equipe de profissionais. 10. Redefina seu propósito e sua narrativa pública. Faça essas 10 coisas antes de contar para qualquer pessoa que você se aposentou. E eu te garanto, você vai entrar nessa nova fase da vida, não como uma vítima esperando para ser atacada, mas como um general entrando blindado no campo. Eu construí tudo o que tenho com base em alguns princípios simples: paciência, disciplina, discrição e, sobretudo, agir antes que a multidão chegue. A diferença entre os aposentados que prosperam e os que sofrem nunca foi o tamanho da conta bancária. Foi a sabedoria de proteger o que construíram antes das pessoas erradas descobrirem o que eles tinham. Agora você tem o roteiro. Agora você sabe. O que você vai fazer com esse conhecimento é só com você. Mas se você for inteligente, e eu acredito que você é porque chegou até o final desse vídeo, você vai começar hoje, não amanhã, não na semana que vem. Hoje. Pega papel e caneta, anota os 10 itens e começa pelo primeiro. Sua tranquilidade dos próximos 30 anos depende do que você fizer nas próximas 30 horas. Eu sou Warren Buffett, e essa foi a conversa mais honesta sobre aposentadoria que alguém já teve com você. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, faça uma única coisa por mim. Compartilha com aquela pessoa que você ama, que está perto de se aposentar. Porque talvez, só talvez, esse vídeo seja a coisa mais valiosa que você pode dar para ela esse ano. Até a próxima.